o capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2, a gente leu, mas eu quero ler agora só um versículo desse capítulo 2. Deus abençoe os irmãos do louvor, em nome de Jesus. Eu quero ler apenas o versículo 42. Atos, capítulo 2, o versículo 42. Eu não vou ler o texto todo, porque nós já o lemos na abertura do nosso culto, né? Propositadamente a gente leu. Mas Atos capítulo 2, do versículo 42, eu quero estar compartilhando este verso com os amados irmãos. Está escrito assim, irmãos, na palavra de Deus, repetindo Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Deixa eu repetir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é que eles faziam, irmãos? Eles perseveravam. Havia perseverança na vida da igreja primitiva. Eu quero dizer aos amados irmãos que nós cristãos, nós evangélicos de hoje, nós somos detentores, irmãos, de uma herança gloriosa espiritual. Qual é essa herança da qual nós somos detentores? Todos nós tivemos uma só origem eclesiástica. A nossa origem eclesiástica vem de lá da igreja primitiva, da igreja apostólica, da igreja dos primeiros dias. E essa igreja primitiva, ela nasceu e ela cresceu em um solo fértil, em um solo abundante, irrigado pelo orvalho do Espírito Santo. Aquela igreja se desenvolveu assim, desta forma que mencionamos aos irmãos. E pelo seu espírito de submissão, pelo seu espírito de humildade, de dedicação, aquela igreja, aquela comunidade, meus queridos, ela floresceu. Ela floresceu tanto que ela se projetou como uma igreja modelo, né? Tornando, na verdade, modelo para a igreja de todos os tempos, em todas as épocas, em todas e quaisquer circunstâncias. É isto que essa igreja primitiva veio trazer. Mas uma pergunta inquietou a minha mente enquanto eu estava lendo esse texto aqui. Na verdade, irmãos, qual a dinâmica adotada que inspirou esse crescimento, ou seja, esse tão grande progresso da igreja primitiva? Qual foi a dinâmica que eles usaram? Eles usaram algum marketing, né? Alguma estratégia diferente? O que foi que eles fizeram para um progresso tão grande? Porque a Bíblia mostra no livro de Atos que a igreja cresceu vertiginosamente, ela cresceu espantosamente. O evangelho daqueles dias foi pregado dos 4 cantos da terra. Não havia microfone, não havia alto-falante, não havia nenhum serviço de som, não havia internet, não havia televisão, nenhum desses meios de comunicação, não havia avião, não havia nada desses meios de comunicação ou de transporte. Tudo era feito na garganta. O meio de locomoção era nos lombos de animais, barcos rústicos ou então a pé. Mas o evangelho foi pregado por todos os lados naqueles dias. É o que o livro de Atos vai nos mostrar. Começou com um grupinho pequeno de 12 homens. Desses 12 multiplicaram aí, né, para 150. Foi crescendo, e houve um tempo que não podia mais se contar o tamanho, o crescimento daquele povo, daquela gente. Então, qual a dinâmica para esse progresso tão grande? Eu imagino que a palavra-chave, que eu já mencionei aqui, eu quero que vocês se lembram. Eu mostrei que a palavra-chave é perseverança. Havia perseverança no meio daquele povo. Olhando o versículo 42, nós vamos achar aqui algumas verdades.
algumas verdades nas quais eles se firmaram, algumas verdades nas quais eles perseveraram. Nós vamos aprender com eles nessa noite essa grande realidade em nosso culto de oração de hoje. Primeiramente, irmãos, a Bíblia fala aqui que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Diz o verso 42, a primeira parte do versículo: perseveraram na doutrina dos apóstolos. O Lucas, que é o escritor do livro de Atos, o São Lucas, ele começa o livro dos Atos dando este testemunho. Ele fala lá no capítulo 1, no versículo 1, ele fala aqui algo muito interessante. O verso 1 e o verso 2 do livro de Atos, ele fala assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou até o dia em que, depois de haver dado ensinamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Eu gostaria que você observasse a expressão que é usada aqui. Ele usa a expressão ensino e ensinamento, mostrando o quê? Que Jesus, ele não apenas curava, Jesus não apenas expulsava demônios, não apenas fazia maravilhas, como ele tanto fez, mas Jesus, ele também ensinava, ele era mestre. A gente vê nos evangelhos, muitas vezes ele sendo chamado de mestre. Então Jesus, ele ensinava, ele trouxe ensinamento àqueles que o cercavam. Então, entre aqueles dias, aqueles 40 dias, irmãos, entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, nós percebemos que Jesus, ele não apareceu a nenhum incrédulo naquele período da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Ele não apareceu a nenhum incrédulo, mas ele apareceu a quem? Aos apóstolos, aos discípulos, apareceu às mulheres que o seguiam também. Aí nós podemos entender por que Jesus apareceu tão somente a essas pessoas. Primeiro, nós entendemos, irmãos, que Jesus, ele, na verdade, ele certamente, a sua preocupação foi dotar, foi aparelhar os seus discípulos, os seus seguidores, de padrões doutrinários, de ensinar, porque a palavra doutrina aqui no caso é ensinamento. Então ele tinha essa preocupação, esse anseio de ensinar os padrões de um relacionamento com Deus para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam. Por isso ele apareceu primeiramente a essas pessoas aqui. Então eu fico pensando, irmãos, que o surgimento de doutrinas heréticas, de doutrinas conflitantes através dos séculos, na verdade foi uma cunha que o diabo usou, e que ainda hoje o diabo usa esta cunha para quê? Para esfacelar a igreja de Cristo Jesus. Você sabe o que é uma cunha, não é? Uma cunha é uma ferramenta que você coloca e bate para abrir uma determinada fenda, para lascar alguma coisa, não é? Então o diabo, ele sempre usou esta cunha para trazer divisão. Ou seja, para usar essa cunha para quê? Para que haja divisão, para que haja choque entre os irmãos, e os irmãos não se voltem para a palavra. A palavra de Deus, ela mostra que a perseverança dos crentes primitivos na doutrina dos apóstolos, quando a gente leu aqui, foi um dos fatores de crescimento da igreja. Se não fora o aspecto doutrinário, se não fora eles compreenderem a palavra do Senhor, a igreja não teria crescido, ela não teria se desenvolvido. Como desenvolver? Como crescer dessa forma? Então esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar com os amados irmãos essa noite. Para crescer, para desenvolver na fé, para desenvolver como igreja, tanto espiritualmente como numericamente, é necessário estarmos firmados, perseverantes na doutrina dos apóstolos. Mas eu digo para os irmãos que não é fácil
o aspecto da perseverança. Esse continuismo não é fácil, mas eles continuaram, eles perseveraram, por isso eles estavam crescendo. Para andar mais um pouco, a gente vai perceber a segunda motivação para o crescimento daquela igreja. Em que eles estavam perseverando também, além de perseverar na doutrina? Diz o versículo 42 ainda: perseveravam na comunhão. É um outro aspecto muito interessante. Perseveravam na comunhão. Ou seja, em sua oração sacerdotal, quando a gente abre a nossa Bíblia lá no livro de João, no capítulo 17 de João, não precisa você abrir, mas no capítulo 17 de João está escrito que Jesus, ele rogou ao Pai pela unidade espiritual da sua igreja. Ele teve essa preocupação de orar pela unidade espiritual da sua igreja. E esta unidade fraternal, essa unidade espiritual seria um vibrante testemunho de fé, né, que levaria o mundo a crer no Senhor. Se a igreja fosse unida, realmente haveria essa possibilidade de o mundo crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero colocar para você, meus amados irmãos, uma coisa muito interessante, que isto se cumpria na igreja primitiva, quando a gente lê o que Jesus falou lá em Atos capítulo 2, versículo 47. O verso 47 diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Está aí no texto que eu li no início do culto. A cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias havia salvação, todos os dias tinha alguém sendo incluído na igreja. Por causa de quê? Por causa da comunhão na qual eles estavam perseverando. Então os de fora viam aquilo e procuravam se unir à igreja do Senhor. Mas eu preciso dizer aos amados irmãos que junção não é comunhão. Nós podemos estar juntos aqui nesse lugar, e mesmo assim não estamos vivendo a verdadeira comunhão espiritual. Nós podemos estar aqui juntos aqui, nesse aglomerado, nesse ajuntamento, e mesmo assim não estamos vivendo a vida de comunhão. Cada um tem um pensamento diversificado do outro. A nossa ideia pode não ser a mesma, porque a palavra comunhão significa cooperação, associação, não é? Então, seja, eu repito, junção então não é o mesmo que comunhão. Porém, irmãos, nós sabemos que perseverar em comunhão também não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque comunhão exige semelhança de sentimentos, exige semelhança de propósitos. Eu não posso almejar ter comunhão com o irmão Wilson se eu não tenho semelhança de sentimentos com ele, se eu não tenho semelhança de propósitos com ele. É necessário, porque comunhão é exatamente cooperação. E eu gosto de ilustrar isso, irmãos, por exemplo, que é como se pudéssemos pensar, não é? Pensar da diferença de um montão de tijolos em um determinado terreno, mas pensar daquele mesmo montão de tijolos agora em uma parede, ali aglutinado pela argamassa ou pelo cimento. Qual é a diferença? Aquele montão de tijolos ali espalhados em um terreno é um montão de tijolos, mas quando está na parede, nenhum tijolo tem palavra própria, diríamos assim, não é? Porque ali existe uma unidade, existe comunhão, existe propósito naquela existência. Então, assim a mesma coisa, a igreja primitiva, ela vivia esse tempo de comunhão, havia comunhão entre eles. E eu fico pensando que se entre nós hoje, entre a igreja de Cristo Jesus, se houver comunhão entre nós,
vai haver crescimento. Por quê? Os de fora verão, eles testemunharão da unidade, da comunhão existente entre nós. Agora imagina um povo que não tem comunhão, que cada um pensa, cada um faz o que quer, cada um vive da maneira que quer viver. Existe divergência, existe confusão, contenda. O que as pessoas de fora vão falar? A Bíblia fala que lá era diferente, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em outro versículo fala lá o quê? Que aqueles de fora estavam vendo, né, que eles cantavam, eles salmodiavam o Senhor, e eles simpatizaram com aquilo, e entravam para a vida da igreja. Então comunhão é um outro detalhe no qual nós precisamos perseverar, buscar primeiro e perseverar, continuar nessa vida de comunhão. Mas em terceiro lugar, nós temos uma outra lição a aprender. Eles perseveravam também no amor fraternal. O que diz o texto? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Este partir do pão aqui, eu quero chamar aqui de amor fraternal. Ou seja, a igreja primitiva, ela começou bem. Por que eles começaram bem? Ou seja, aqueles irmãos, meus queridos, eles entenderam que todos os verdadeiros cristãos fazem parte de um só corpo. Eles entenderam isso, que eles faziam parte de um só corpo, e como tal, eles se comportaram como membros uns dos outros. E, irmãos, esse comportamento era a interpretação daquilo que Jesus já havia ensinado. Quando aqui ele estava, Jesus falou assim, a respeito do amor, ele falou assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim amai-vos uns aos outros. Eu estou me referindo aqui a João 13, versículo 34. E a igreja primitiva entendeu isto, que eles precisavam amar uns aos outros, andar e viver em amor. Irmãos, o verdadeiro amor fraternal, ele se revela em atitudes altruístas e beneméritas. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, aqueles cristãos primitivos, eles viviam assim. Diz o texto aí, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 34, lá registra que entre eles não havia necessitados, mas à medida que havia um necessitado, eles vendiam as suas propriedades, vendiam fazendas, vendiam tudo que eles possuíam, e eles compartilhavam com aqueles que nada tinham. Um outro versículo ainda diz lá em Atos que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eles auxiliavam uns aos outros. Isso aqui é o mesmo que partir o pão também. Porque alguns olham para esse partir o pão e pensam que esse partir o pão era estar só comendo. Não, a vida não era só ficar comendo. Mas eles auxiliavam uns aos outros, partindo o pão desta forma. Era a maneira, eles cuidavam, eles olhavam uns para os outros. As nossas igrejas, irmãos, não estão precisando, eu estava pensando isso, as nossas igrejas não estão precisando mais, ou de mais sacerdotes, está precisando de mais levitas, pois hoje nós já temos muitos sacerdotes, temos muitos levitas. A igreja hoje está precisando, sabe de quê? É de mais samaritanos, é daqueles que socorrem uns aos outros. Lembra da parábola do chamado bom samaritano? O samaritano buscou socorrer aquele homem que estava caído à beira do caminho. Então nós precisamos de samaritanos, de pessoas que sejam misericordiosas, que demonstrem amor através da misericórdia. O amor na Bíblia, irmãos, é demonstrado muitas vezes através da palavra misericórdia também. E é aí que é demonstrado o crescimento de uma igreja, o crescimento de um povo.
Na igreja primitiva, irmãos, a prática do amor fraternal era evidenciada no partir do pão, como nós já mencionamos aqui. Revela que entre eles não havia necessidade alguma. Entre nós não vai haver necessitados espiritual, físico, ou seja lá de que forma for, se nós amarmos uns aos outros. Porque não adianta eu estar num culto de oração, Senhor, abençoa o teu povo, Deus faz isso, faz aquilo, né? E buscarmos a Deus em oração com aquele fervor todo, mas se não houver amor, o que é que Paulo fala no capítulo 13 de 1 Coríntios? Será como bater numa lata vazia, nada vai acontecer, barulho não vai resolver coisa nenhuma. É necessário que haja amor. Então vamos orar, sim, mas vamos orar com sabedoria, vamos orar com amor no nosso coração. Isso que é importante na nossa vida cristã. E eu quero concluir com um quarto aspecto aqui, no qual eles estavam perseverando. Diz o texto que eles perseveravam na oração. Está aí ainda no versículo 42. Perseveravam na oração. A oração, irmãos, foi uma das áreas que mereceu grande destaque na vida comunitária daqueles cristãos primitivos. A oração, na verdade, nós entendemos que é como que um misterioso sistema de controle remoto espiritual, não é? que limita e mantém o poder do diabo sob controle. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando eles oravam lá, quando eles perseveraram lá em oração, as coisas estavam acontecendo entre eles, mas era por causa da oração. Alguém já disse com muito acerto que a igreja primitiva, ela caminhava de joelhos. Eles caminhavam de joelhos, eles oravam. A oração é como que esse sistema, né, que traz o poder de Deus, que detém as ações do diabo. Se não fosse por causa da oração, irmãos, aqueles homens e mulheres daquela época, eles teriam debandado há muito tempo, mas eles eram firmes, perseverantes na vida de oração. Se não, vejamos aqui o poder da oração. A oração, irmãos, nós já entendemos que a oração de Moisés, por exemplo, abriu o Mar Vermelho. Quem não conhece esse episódio? Moisés, ele levantou seus olhos ao céu, orou, e Deus abriu o Mar Vermelho. A oração de Elias fez descer fogo do céu. Num momento assim de dúvida, de muita luta de Elias, mas Elias orou e Deus fez cair fogo do céu diante de 450 profetas de Baal. A oração, irmãos, de Daniel fechou a boca de leões. Oração fechou a boca de leões famintos. A oração de Estevão, cheio do Espírito Santo, fez os céus se abrirem. O céu se abriu. E na verdade, quando o céu se abriu, Estevão, ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do trono de Deus. Por quê? Porque Estevão, ele orou. Então, meus queridos irmãos, o ministério da oração é o invicto quartel-general do soldado de Cristo Jesus. Quando eu falo soldado aqui, estou me referindo ao homem, à mulher, daquele que está no exército de Deus. A oração é o seu quartel-general. Há até um episódio, né, que é um fato verídico que aconteceu, que se tornou um filme chamado Quarto de Guerra, né? Não sei quantos já viram o filme, já leram o livro. Quarto de Guerra é o nosso lugar de oração, é o lugar da vitória, é o lugar da bênção, é a oração, né? Então percebemos, irmãos, que a oração, ela tem um papel preponderante na nossa vida. Eu estava lendo que a Maria, rainha da Escócia, diz a história que Maria, rainha da Escócia, ela era inimiga do Evangelho, como também ela era naqueles dias inimiga da Reforma. Ela viveu mais ou menos na época da Reforma, e diz a história que certa vez ela confessou que ela tinha mais medo das orações dos crentes do que do exército mais poderoso do mundo dos seus dias.
Já pensou? Ela tinha mais medo das orações dos crentes do que de o exército mais poderoso do mundo dos seus dias. E diz a história que a reforma protestante, ela triunfou também lá na Escócia, porque o povo orava, porque o povo buscava a presença do Senhor. E, meus irmãos, não foi sem razão que alguém ousou afirmar assim, que Satanás, o diabo, ele ri do nosso trabalho, ele zomba do nosso trabalho, ele ri da nossa sabedoria, mas o diabo, ele se estremece quando o crente ora. Quando o crente abre a boca para orar, o diabo, ele se estremece, ele pasma quando nós oramos. Por isso que a Bíblia fala: resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós só vamos sujeitarmos a Deus através da oração, e o diabo vai fugir. Nós seremos vitoriosos, porque Deus será e é conosco. Eu deixo essa palavra com os amados irmãos essa noite. Pensa nisso, pensa em ser perseverante no conhecimento, no ensino da palavra de Deus, na doutrina. Persevera na comunhão, persevera no amor fraternal, mas persevera na vida de oração. Ora na sua casa, ora lá na sua particularidade, ora na igreja, quando nós temos aqui essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Irmãos, quem nos dera que estivesse toda a igreja presente, todas essas cadeiras estivessem lotadas, que lá na galeria estivesse cheia, como que num culto festivo, num culto domingo, mas estivesse cheio aqui para orar, para buscar ao Senhor. Cadê o povo? Eu conclamo você nessa noite, como igreja, como povo de Deus, a perseverar na oração e estimular outros a que perseverem também com você, na doutrina, na comunhão, no amor, mas também na oração. Amém? Que Ele abençoe o seu coração, que Ele abençoe a sua vida. Nós vamos orar.